Abram a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Irmãos, nós temos que alinhar os nossos pensamentos com Deus, amém? Porque, na verdade, o nosso estado é um estado de confusão sem Deus. Sem Deus, nós vamos querer aplicar a nossa sabedoria, nós vamos querer aplicar a inteligência natural, e vão ter horas que a inteligência natural ela não dará explicação para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, amém? Tem horas, gente, que tudo fica agradável. Existem momentos que nós estamos satisfeitos. Existem circunstâncias que são favoráveis para nós. Está tudo bem, estamos com saúde, estamos alegres, as coisas estão acontecendo como a gente deseja, mas sempre existe uma virada. Glória a Deus. Sempre existe uma mudança de tempo. Nós quando examinamos as Escrituras, nós conseguimos observar homens e mulheres de Deus que passaram por isso. De repente a situação se torna complicada. Ou também essa complicação ela demora, irmãos. Tem gente que vive em complicações na vida sentimental, na vida financeira, isso por muito quê? Por muito tempo. Problemas com filhos. Glória a Deus. Mas quando nós estamos com as ideias, com a nossa ideia iluminada, quando nós estamos alinhados com o nosso Deus, quando nós somos examinadores das Escrituras e cremos, porque o importante é você conhecer o seu destino, pelo propósito de Deus. A igreja, ela tem alegrado o povo? Tem. A igreja tem criado uma expectativa no povo? Tem, mas não a expectativa legítima, verdadeira que Jesus gostaria que fosse criada. Jesus quer que você saiba de uma coisa muito importante: no mundo tereis o quê? Aflições. Foi isso que ele falou. Mas ele disse em seguida o quê? Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ou seja, o seu estado pessoal não seja movido pelas aflições. O seu estado pessoal, a sua animação, o seu emocional, o seu psicológico esteja alinhado não com as circunstâncias. Porque as aflições que Jesus citou foi o quê, pastor? Circunstâncias da vida num mundo caído, num mundo de perseguição, num mundo de injustiça. E nós temos que entender isso. Pastor, por que isso está acontecendo? Já está explicado. Já está explicado. Mas isso é de Deus? Não, não é de Deus, não. É do diabo mesmo. Mas só que Deus o quê? Deus permitiu. Por que o senhor diz que é do diabo? Porque é. Porque o plano de Deus para o ser humano foi justiça. O plano de Deus para o ser humano foi paz. O plano de Deus para o ser humano foi uma vida produtiva. O plano de Deus para o ser humano foi saúde. O plano de Deus para o ser humano foi e é vida eterna. Ele não mudou, Deus não mudou o plano dele. Mas o que aconteceu, pastor? A queda do homem. Nós temos que entender que a criação mostra um Deus benevolente.
O que Deus criou para o homem, ele mostrou que o plano dele qual era? Presença, comunhão, vida espiritual. Silêncio, por favor. Vida espiritual, glória a Deus. Deus planejou isso. Deus planejou que o homem tivesse saúde. Deus planejou a imortalidade. E agora o que está acontecendo? Nós estamos, irmãos, voltando ao início. Essa caminhada que nós estamos fazendo aqui, nós estamos chegando no final para voltar para onde? Para voltar para casa. Nós estamos de volta para casa. Às vezes você pensa assim, pastor, o que está acontecendo comigo? Saiba de uma coisa, conheça o propósito de Deus, não fique vivendo pelas circunstâncias. Você está voltando para casa, nós estamos a caminho de casa. Jesus foi na frente e ele disse o que para os apóstolos? Eu irei vos preparar o quê? Eu irei vos preparar lugar. Se nós alinharmos o nosso pensamento, irmãos, com os pensamentos de Deus, com os planos de Deus, com a promessa de Deus e principalmente com o Evangelho. Por que o Evangelho, pastor? Porque o Evangelho, ele é atualizadíssimo. O Evangelho, ele é definido, o Evangelho fala com muita clareza o que vai acontecer. Então não tem o porquê uma pessoa se confundir, desde que ela creia na sua mente, na sua ideia, a sua inteligência, ela seja sensível ao conhecimento que Deus quer passar para nós. A igreja precisa do conhecimento de Deus, a igreja não precisa das invenções dos pastores, mas a igreja precisa do conhecimento profundo, cada vez mais profundo de Deus. Por quê, pastor? Porque nós vamos ter condições de compreender tudo o que está acontecendo. Nós não vamos, irmãos, ficar confundidos com nada, nós não vamos nos sentir magoados, nós vamos sentir o baque, mas ao mesmo tempo a esperança vem, diga glória a Deus. Vai haver uma perspectiva, uma expectativa de vitória, por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não vai falhar. A Bíblia diz, Paulo fala isso com muita clareza, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem oposição. Não tem oposição por quê, pastor? Porque nós estamos sendo sustentados por Deus. Nós estamos sendo sustentados pela graça. E Deus fala isso numa passagem, a minha graça te basta. E quando você entendeu que a graça é o que? Favor de Deus. Nós vivemos hoje, irmãos, pelo favor de Deus. Pelo favor de Deus, não é A, B, C, não é o que está acontecendo, é essa submissão, esse alinhamento de ideias com o Senhor, para que eu possa compreender e dominar até aquilo que está contra mim. Por quê, pastor? Porque existe uma garantia. Por que existe uma garantia? Porque eu fui chamado. Muitas pessoas podem dizer que eu não tenho chamado, mas isso não é problema dos outros. Isso é problema meu com quem? Isso é problema de vocês com Deus. Cada um aqui só vai ter certeza do chamado se crer de fato. Agora, se eu esperar alguém me reconhecer como servo de Deus, eu estou enrolado, sabe por quê? Porque ninguém vai dizer que eu sou servo de Deus. Se eu for fazer uma pesquisa aí, quem aprova meu ministério, eu vou ser reprovado. Sabe por que eu vou ser reprovado? Porque as pessoas não vão falar a meu favor. As pessoas, elas julgam pelo que elas ouvem. As pessoas julgam pelas fofocas. As pessoas julgam pelas conversas, as pessoas julgam pela história, mas o próprio Deus disse o quê? Eu vejo o quê? O coração. Samuel, você continua julgando como os homens, pela aparência. E a nossa aparência, irmão, não é boa, não. A nossa aparência não é boa, não.
Por mais que você possa ter pretensão, nós somos falhos. Mas graças a Deus que o nosso Deus não vê pela aparência, mas Ele vê o coração. Diga glória a Deus. E nós temos que nos alinhar com Deus. Nós temos que nos alinhar com Jesus Cristo. Pastor, eu estou em Cristo. E estar em Cristo quer dizer estar de acordo com Cristo em todos os propósitos. Jesus Cristo diz que aquele que quiser ser discípulo dele, aquele que quiser ser discípulo dele, tinha que negar a si mesmo. É um propósito seu com Deus. Seu com Deus. O problema é você e Deus, não é A, B e C dando opinião na sua vida. Eu tenho que alinhar o meu pensamento com Deus para quê? Para que eu possa garantir o meu êxito. O meu êxito não vai estar baseado nas circunstâncias. O meu êxito está baseado naquilo que eu confio de acordo com a mensagem. Aquilo que eu confio de acordo com o Evangelho. O que o Evangelho fala? De salvação. O que o Evangelho fala? De perdão dos pecados. O que o Evangelho fala? Que Cristo morreu pelos meus pecados. O que o Evangelho fala? Que Cristo foi preparar lugar para mim no céu. O que o Evangelho fala? Que Cristo vai voltar para me receber e me levar para o céu. Agora, se você não crer nisso, você vai se confundir muito com a vida. É por isso que tem muito crente aí que está para baixo. Mas por quê, pastor? Por falta dessa certeza. Essa certeza que é a própria fé. Por falta de entrega do coração, da alma, dos pensamentos. Essas são as ideias, irmãos. Depende como está a nossa ideia. E a nossa ideia ela tem que estar de acordo com o Evangelho. Eu tenho que ter digerido o Evangelho. Quanto mais você digerir o Evangelho na sua ideia, não é o que o homem inventa, não. O pior da igreja hoje são as invenções humanas nos cultos. É isso que o pastor Luiz Fernando combate aqui. Não, o senhor está falando da igreja. Não, eu estou falando da falsa profecia, eu estou falando do falso evangelho. Isso eu tenho que combater, sabe por quê? Porque senão isso vira uma palhaçada, como já virou. Tem muita gente fazendo palhaçada dentro da igreja e está achando bonito, está sentindo sensações, experiências, mas e a doutrina? E a doutrina, irmão? E a doutrina do Evangelho de Cristo? O que a Bíblia fala? Se a Bíblia está falando de um jeito, por que vocês estão fazendo de outro? Se a Bíblia fala que a adoração é em espírito e em verdade, se a Bíblia fala que o culto a Deus é racional, por que eu estou desorientado no culto? Se Jesus diz, conhecereis a verdade que está aqui, por que eu vou ficar inventando propósito? Amém? Agora, eu disse aqui, quem for conivente com a doutrina falsa, vai sofrer junto com ele, vai sofrer por ela. Amém? Na hora que vier a crise, você não vai suportar. Por quê? Porque você não tem explicação para o que vai acontecer, para o que está acontecendo na sua vida. Você não tem compreensão. Você não tem firmeza na providência de Deus. Mas eu adoeci. Pastor, se Deus estivesse na minha vida, eu não ia estar passando por isso. Olha só como é que tem conclusões erradas. Se Deus estivesse na minha vida, eu não estaria passando por isso. Aí vem um pastor e diz, se você tivesse fé, isso não estava acontecendo. Mas não tem nada a ver uma coisa com o quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua fé, irmão, irmã, tem que ser inabalável. A sua fé não é pelo fato, a sua fé é pelo que Deus prometeu, é pela ideia que o Senhor tem te passado. Vivam pela ideia que o Senhor tem nos passado. Vivam, procurem conhecer o Evangelho, procurem ler as Escrituras com bastante humildade. Procurem ler as Escrituras com calma. Espera aí, o que o pastor está falando? Poxa, que palavra, eu vou guardar isso aonde?
eu vou guardar isso aonde? No meu coração. Eu vou guardar isso no meu coração. Essa palavra ela não vai falhar na minha vida. Eu nunca vou duvidar dessa palavra. Eu não vou me confundir com as circunstâncias, mas eu vou me firmar aonde? Na palavra de Deus. Eu vou me firmar na palavra de Deus. Eu posso sofrer, mas eu sei que o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Davi, por isso que Davi disse, eu não temerei mal algum. E quando ele declara isso, irmãos, ele estava sofrendo horrores, perseguição. Saul estava doido para matar Davi, mas Davi disse o quê? Eu não temerei mal algum. Ou seja, era para que ele tivesse medo? Era. Era para que ele tivesse medo? Era. Mas o que ele fala com ousadia? Não temerei. É a mesma coisa da pessoa te ameaçar e você ficar firme na sua posição. Mas essa coragem, ela vem de quem? De Deus. Essa ousadia vem de quem? Do Espírito Santo. Essa ousadia, ela vem de quê? Das convicções que eu tenho em relação a Deus. Se eu sei que o meu Deus é poderoso, eu vou formar uma estrutura, um condicionamento espiritual, um condicionamento emocional, um estado pessoal elevado. Por que Jesus enfrentou a cruz? Porque ele estava preparado. Não é porque ele era Jesus. É muito fácil você dizer assim, Jesus enfrentou a cruz porque ele era o Filho de Deus. Não, Jesus se fez homem. E a Bíblia diz isso claramente. Jesus sofria os mesmos temores que nós sofremos hoje. Jesus experimentou as mesmas fraquezas que nós experimentamos. Mas qual era o diferencial de Cristo? Desenvolvimento espiritual. E eu vejo esse desenvolvimento espiritual em Paulo. Quer dizer o quê, pastor? Que o problema não é o que está acontecendo por fora. É o método que eu estou alinhando o meu coração. O meu coração tem que estar alinhado com o método de quem? Com o método de Deus. Irmão, não fica pensando como você vai reagir. Você vai reagir de acordo com o quê? Com a palavra. Pastor, mas a situação está incontrolável. Não, ela está controlada. Nos olhos naturais você não está vendo. Mas se você olhar com os olhos espirituais, se você lembrar do que o Senhor falou, eu citei na pecuária ontem a morte. Eu citei na pecuária ontem a perda dos nossos entes queridos. Na hora o desespero bate, mas não em todos. Eu quero ir também. Quando vai botar o caixão num lugar, eu quero ir também. Como que eu vou viver agora sem fulano? Eu não tenho nada contra, irmãos, falar isso. Eu já fiz muitos velórios de cristãos, de crentes, que na hora o desespero era grande, não adianta dar palavra, porque a pessoa não vai ouvir, a pessoa não quer saber, ela pode ter 20 anos de igreja que ela esquece de tudo. Mas por quê? Porque ela é mais terrena do que o quê? Do que celestial. A visão da pessoa é mais terrena, a visão da pessoa é mais carnal, é uma pessoa que expressa os sentimentos naturais, mas ela não expressa as ideias espirituais que ela recebeu dentro da igreja. Se recebeu. Aí a pessoa fala o quê? Eu também quero ir, pastor. Como que eu vou viver agora sem fulano? Mas eu pergunto, e aí? E o que você aprendeu? E o que você aprendeu na igreja? Você está magoada, você está sofrendo extremamente, você está chorando copiosamente, mas e aí? Você está dizendo que a vida não tem mais sentido? Eu pergunto, e aquilo que Deus te prometeu? Será que você conseguiu guardar alguma coisa na sua ideia
Será que você teve inteligência espiritual e agora compreende o que está acontecendo e tem uma explicação para o que está acontecendo? Reconcilia esse acontecimento com a promessa, com a bondade, com o poder de Deus? Para fazer isso, irmão, não é qualquer pessoa que faz. Tem que ter desenvolvimento. Tem que ter conhecimento da palavra. Às vezes você vem para a igreja, mas se esquece de se ajustar. Vocês têm que se ajustar. Vocês têm que conhecer a promessa. Vocês têm que conhecer o evangelho da salvação. O evangelho da salvação, evangelho quer dizer boas notícias. Por que a pessoa está sem esperança se o evangelho tem boas notícias? Está falando de um fechamento que Deus preparou. Deus preparou um fechamento. Deus preparou um final feliz. Isso quer dizer o quê, pastor? Não importa o que está acontecendo o quê? Agora. Ou se você quiser uma explicação, você vai encontrar onde? Na palavra de Deus. Você vai encontrar na palavra de Deus. Irmão, José passou por infortúnio? Passou ou não passou? José passou por dificuldade? Ou não passou? José era um homem de Deus. José era um homem de Deus. A palavra diz que José foi injustiçado pelos próprios irmãos. Mas ele teve um sonho que Deus deu a ele antes de tudo. Foi ou não foi? Foi ou não foi? José teve um sonho onde ele estava numa posição muito favorável em relação a toda a família dele. José brilhava mais do que os irmãos. José brilhava mais do que o próprio pai dele. E Deus deu isso a ele em sonho. Hoje eu não preciso do sonho. Tem muita gente que ainda está vivendo de sonhos e se confunde muito. Mas o principal hoje é o quê? O evangelho. Jesus disse o quê? Ide e pregai o quê? O evangelho. Aos apóstolos ele falou assim, olha, vocês vão ensinar aquilo que eu ensinei a vocês. Jesus não falou, interpreta os sonhos. O evangelho é muito substancial, irmão, para eu ficar voando, ó. Ah, pastor, interpreta meu sonho. Ah, irmão, eu tenho que sentar com você para ver se vai dar cobra, se vai dar jacaré, eu não sei. Amém? Aí as pessoas, o senhor não acredita em nada. Não, meu filho, é porque nós temos uma informação muito mais segura. Nós temos um plano traçado, linha por linha. Jesus disse que nós temos que crer. Crer em quê? Naquilo que ele é e naquilo que ele falou. Aí, por misericórdia, para nós não ficarmos sem direção, Deus manda escrever a Bíblia. Deus inspira os homens para registrar tudo que eles estavam ouvindo, para facilitar essa geração dos últimos dias. Essa geração dos últimos dias que seria assediada pelo diabo. Nós somos assediados pelo diabo, irmãos. Nós somos desviados da verdade. Nós somos seduzidos por esse mundo de tal maneira, nós nos agarramos ao mundo e às coisas do mundo. Por isso que o profeta João disse, ó, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Amém? Por quê? Porque o mundo iria nos desviar daquilo que é melhor para nós. Nós iríamos nos confundir com o mundo. E você só não vai se confundir com o mundo se você se firmar no conhecimento, se você ouvir a palavra de Deus para que a sua fé fortaleça. Porque com a fé você vai ter explicação. Amém? Você vai ter explicação. E foi isso que aconteceu com Paulo. Na hora que Paulo foi preso, Paulo tinha uma explicação para aquele momento. Não foi um momento em que ele ficou magoado. Não foi um momento em que Paulo se sentiu ofendido. Não foi um momento que Paulo ficou consternado, triste. Não.
Paulo falou assim: a minha prisão está contribuindo para o êxito. Como que pode, pastor? Uma aparente derrota, um aparente infortúnio está contribuindo para o êxito. Só se o cara tiver uma compreensão muito elevada das coisas de quem? Das coisas de Deus. Ele não vai ver azar. Por quê, pastor? Porque ele está certo de que Deus é onipotente, de que Deus é poderoso, que mesmo no infortúnio ele vai ser sustentado, a graça de Deus estará operando em todas as provações. Digam glória a Deus. E é dessa forma que nós temos que alinhar o nosso pensamento, irmãos, da mesma forma como Paulo alinhava. Paulo alinhava o pensamento dele, e era um homem que vivia mais em situações mais adversas do que de descanso, do que de paz. Mas o descanso e a paz de Paulo era onde? Na alma. O descanso e a paz de Paulo era na mente. A mente dele não se turbava. Paulo não se preocupava, Paulo não tinha medo, Paulo tinha consciência tranquila, tinha uma boa consciência diante de tudo. Tem gente que se apavora. Mas por que se apavora? Porque a ideia não está alinhada com o quê? Com a palavra de Deus. Por que não sabe resolver o problema? Porque não está lembrando da... Até sabe, irmãos. Eu não estou dizendo que não sabe, não. Pastor sabe. Mas não está lembrando. A mulher sábia edifica a casa. Mas é a mulher sábia, não é a burra. Não é a mulher que vem na igreja, não é a mulher que usa saia comprida, mas é a sábia. Sábia por quê? Porque tem as ideias de quem? As ideias de Deus. As ideias de Deus, eu vou ver a coisa feia, mas eu vou achar o quê? Eu vou achar bonita. Ou seja, eu não vejo o azar, eu só vejo o êxito. Eu não vejo derrota, porque eu estou garantido por quem? Eu estou garantido por Deus. Irmão, isso não é confissão positiva, não. Eu estou falando com base no Evangelho, eu não estou falando com base na teologia da prosperidade. Eu não estou falando que Deus vai pagar a dívida sua do banco, estou falando isso? Eu não estou falando isso. Isso é palhaçada. Não vem com isso para cá, não. Não vem com essas feitiçarias para cá, não. Amém? Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando que o seu estado pessoal pode se firmar no Senhor. Paulo disse aos Filipenses, aos Efésios, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu quê? Na força do seu poder. Mas antes dele falar isso no capítulo 6, ele falou sobre casamento, ele falou sobre relacionamento patrão-empregado, ele falou sobre criação de filho, mas ele disse depois no final, revesti-vos da armadura de Deus. Por quê? Porque o diabo gosta de enfraquecer essas áreas, família, relacionamento, casamento, para quê? Para destruir a sua vida. Para te desestruturar, irmãos. Tem muita gente desestruturado porque está sem o conhecimento do propósito de quem? Não importa o que vai acontecer, não importa o que está acontecendo. Não são as circunstâncias que vão me alegrar. O que vai me alegrar é aquilo que eu acredito. Quantas coisas que você acredita, irmãos, e deseja, que vocês acreditaram e desejaram, ou talvez acreditem ainda e desejam, que ainda não aconteceram, e vocês nem vislumbraram isso ainda. Mas esse pensamento só vai morrer se você realmente deixar morrer. Ainda que seja uma ilusão. Tem muita gente iludida? Tem. Mas quando eu baseio as minhas ideias, alinho as minhas ideias com as ideias de Cristo, vai dar tudo o quê? Vai dar tudo certo. Até aquilo que aparentemente está dando errado, vai dar o quê?
Até aquilo que parece oposição vai ser a meu favor, por quê? Porque o próprio Deus disse isso: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam, irmãos, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, Deus prepara um bem na vida daquele que crê, Deus prepara um bem na vida do cristão fiel. Então, qual é o fator, pastor, determinante? A nossa conversão sincera, a nossa entrega de vida para o propósito do Senhor. Pastor, o propósito de Cristo é derrotar o pecado, o propósito de Cristo é derrotar o diabo. Então nós vamos estar de acordo com Cristo. Eu não posso pender para o outro lado. Por quê? Porque senão eu vou enfraquecer o quê? Eu vou enfraquecer a minha ideia. E se eu enfraquecer a minha ideia, o diabo vai levar vantagem. Se eu enfraquecer a minha ideia, ele vai atingir a minha capacidade de compreensão das coisas de Deus. Por isso que tem muito crente doido. Tem muito crente doido, pastor? Tem, mas é muito, não é pouco não. Não fala coisa com quê? Não fala coisa com coisa. Mas por que ele não fala coisa com coisa? Porque ele não procurou compreender o quê? Ele não compreende o Evangelho. E se você não compreende o Evangelho, você fica perdido. Você fica numa religião, você fica numa sensação, você procura experiência, mas você não tem doutrina. E eu acho que melhor, mais do que a experiência, esse negócio de eu sonhei, eu vi um anjo, eu fui no monte, vi o cabrito, o chupacabra, o anjo. É melhor você ter conhecimento da vontade de Deus. É melhor você se firmar no conhecimento do Senhor. Eu estou falando chupacabra, que um irmão falou que foi no monte e viu o chupacabra. Aí eu falei com ele: irmão, você viu? Vi. E ele estava fazendo o quê? Devia estar chupando alguma coisa, né? Aí ele falou assim: porque é chupacabra, né? Não, pastor, ele tinha uma perna de cabrito e não sei o quê. Aí tirou até uma foto. Eu falei assim: essa foto você tirou mesmo? É o pé de cabrito mesmo. Da onde você arrumou isso, hein, meu filho? Mas é isso aí. Mas o que? Agora se pergunta: da onde que aquele homem arrumou aquilo? Coisa do diabo. É igual chegou uma aqui na igreja com a foto. Ela mandou a pessoa tirar a foto dela e atrás tinha um vulto branco aqui assim, tipo um fantasma, ali na frente ali. Aí ela falou: aqui, pastor, o que é isso aqui? Falei: minha filha, ó, isso aí eu não sei o que é não, mas foi um negócio muito bem feito. Fizeram uma montagem muito bem feita, porque eu não acredito em fantasma. Se for fantasma, eu não sei de onde vocês tiraram isso. É o quê? O diabo? É a pomba gira? Eu não sei o que é isso aí não. Estou vendo que parece um vulto branco de uma pessoa, mas não dá para identificar. Mas aquilo ali cria uma expectativa, cria um mistério, as pessoas começam mistificando as coisas, e eu gosto muito de desmistificar. Enquanto você cria uma mentira em cima de um mistério, eu crio uma verdade e desbanco a mentira. É por isso que o pastor Luiz Fernando pode ser chamado até de incrédulo. Mas essa incredulidade minha, na verdade, é a prática da verdadeira fé. Porque eu me baseio em quê? Eu me baseio na palavra de Deus. Amém? Então não vem para cá com o negócio de cabrito, de viu anjo, que eu não quero saber disso não. Você viu, guarda para você. Pastor, o senhor leu o livro da revelação do inferno, que a irmã foi arrebatada no inferno? Nem li, nem leio e nem aconselho que leia. Porque isso é coisa de bobo. Isso é coisa da imaginação. Como que eu posso mudar a doutrina de Jesus Cristo? Criar uma doutrina ou querer fazer com que as pessoas acreditem numa coisa que foi particular à minha pessoa. Você pode até dar um testemunho, agora querer publicar e fazer de um pensamento seu uma verdade. Não, a verdade é Cristo. Por isso que não há confusão no pastor Luiz Fernando, porque a verdade minha é Cristo. Eu reconheço os meus erros, por quê? Porque quando eu comparo a minha atitude com Cristo, eu estou vendo onde eu estou errando. Eu estou vendo onde que eu estou pecando. Eu sei que eu estou pecando, por quê? Porque eu conheço a ideia de quem? A ideia de Cristo. O mundo de ideias nosso, irmão,
tem que ser, a nossa inteligência, a nossa compreensão, ela tem que ter por base o Evangelho. E era isso que sustentava Paulo. Paulo estava preso, com risco de condenação à morte, o ministério dele sendo atacado, mas ele mostrou firmeza. Ah, não, a doença veio, a pessoa sai da igreja. O marido quer ir embora, o casamento está em crise, não vem mais para a igreja. Abandona a igreja. A pessoa ela não é forte pela ideia de Cristo, ela vive pela circunstância, e isso é um grande erro. Ah, pastor, minha filha fez isso, meu filho fez isso, e não sei o quê, meu marido me afrontou, meu marido me humilhou, arrumou outra. Mas a palavra te dá o quê? A palavra te dá a vitória, irmão. Você é de Deus ou não é de Deus? Você é de Deus ou não é de Deus? Será que você pode crer no Evangelho, viver do Evangelho, ser sustentado pelo Evangelho, ser sustentado pela promessa, ser sustentado pela oração, ser sustentado pelo Espírito Santo? Porque Paulo foi sustentado, ele disse, olha, a minha libertação vai ser por causa das orações de vocês e vai ser por causa do poder do Espírito Santo. Paulo não estava baseado no que as pessoas estavam fazendo com ele, irmãos. Ele estava firme, mas ele compreendia tudo, ele tinha uma explicação para tudo, e a explicação era sempre favorável a ele. Por quê? Porque a ideia dele estava onde? A ideia dele estava em Cristo. Ele declara isso em Romanos 8, quando ele diz, nem a morte nem a vida, nem principados, nem potestades, nem problemas do presente, nem problemas do porvir, nem fome, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada me separará do amor de Cristo. Ou seja, ele sabia que o amor de Cristo jamais iria deixá-lo confundido. Paulo faz essas declarações várias vezes, vocês me abandonaram, mas Deus está comigo. Falou isso também. Jesus falou isso também. Irmãos, são pessoas que estão desenvolvidas. As ideias estão desenvolvidas porque conhecem o propósito de quem? Conhecem o propósito de Deus. Conseguem de forma inteligente compreender o que está acontecendo. Paulo reconciliou a prisão dele com a bondade e sabedoria de Deus. Eu não consigo reconciliar um mal que está me acontecendo com a graça e a sabedoria e a bondade de Deus. Por que não consegue, pastor? Porque a pessoa não tem desenvolvimento espiritual. Porque a ideia não está na palavra, a ideia está no fato. Olha o que Paulo fala, para vocês entenderem o que o pastor Luiz Fernando está explicando. Filipenses 1,12. Amém? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo. O que aconteceu com ele? Ele estava o quê? E não foi preso uma vez só, não. Ele aproveitou e fez um apanhado do que tinha acontecido para trás. Ou seja, as minhas prisões, aquilo que aparentemente é ruim para mim, olhe para mim, por favor, preste atenção aqui. Aquilo que aparentemente é ruim para mim, Deus está me favorecendo. Mas nós nunca temos esse pensamento. Se está acontecendo alguma coisa ruim, é porque você não tem fé, é porque é o diabo, é porque é o devorador, é porque não deu o dízimo. Eles vão criar uma doutrina para explicar o que já está explicado por Deus. Ah, pastor, o que é isso? Ó, irmã, isso aí sabe o quê? Deus está me mostrando seu nome lá dentro do cemitério. É uma catatumba. Espera aí. Fala, papai. Fala, papai. Até a barriga do pastor balança. Fala, papai.
fala papai, e não sai explicação nenhuma espiritual, invenções. Mas por quê, pastor? Porque não tem como falar do evangelho, porque também não compreende o evangelho. Só pode pregar o evangelho quem procurar compreender, procurar o conhecimento espiritual. Não é chegar aqui e dizer assim, Paulo estava preso, mas não sei o que, não. Entenda o que Deus está falando, para você poder expor. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um discurso aqui de 1 hora, 2 horas, ser teólogo, mas você tem que procurar entender o que Deus quer o quê? O que Deus quer dizer, o que Deus está fazendo, por que Deus permitiu isso, por que, onde que isso está me favorecendo, porque eu creio, porque quem está no controle da minha vida é o Senhor. Eu não vou desanimar porque está havendo uma aparente oposição, uma aparente dificuldade, uma aparente perda. Amém? Amor, pastor, perdi a pessoa que eu mais amava, agora a minha vida não tem mais sentido. Isso aí é uma tentação a Deus. São pessoas que estão tentando a Deus. Pastor, mas isso aí é do ser humano. Mas nós temos que nos livrar das fraquezas, irmãos. Isso aí é um sinal de fraqueza. Isso aí é um sinal de pouca fé. Por isso que não consegue expulsar o demônio. Jesus falou, por falta de fé, por falta de oração, porque se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês teriam condições de remover montanhas. Se vocês tivessem jejuado e orado, essa casta de demônio teria saído, porque esse problema é muito forte. E se o problema é forte, se o problema é complicado, eu tenho que ter uma compreensão mais profunda das coisas. A gente não quer entender o que está acontecendo, irmão. Mas Deus tem explicação para tudo. Deus não deixa ninguém sem compreender o que precisa ser compreendido. Tudo no tempo de Deus vai ter uma explicação. Pastor, não estou entendendo, mas eu vou entrar em oração, eu vou esperar para saber o que Deus está querendo fazer. Na hora talvez eu não saiba. Jó não sabia. Jó não sabia o que estava acontecendo, ou sabia? Jó não sabia. Ele mesmo disse, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo, porque eu sou um homem justo. Eu estou certo com Deus. Eu estou certo com Deus. Eu cumpro a minha devoção, eu cumpro a minha adoração, eu apresento os meus sacrifícios, eu oro, eu procuro ser um homem honesto. E por que isso está acontecendo comigo? A pergunta de Jó era essa, irmão. Mas ele não blasfemou contra, que era justamente o que o diabo queria. Ele não sabia o que estava acontecendo, porque o que estava acontecendo estava ocorrendo aonde? Aonde? No céu. Ou não foi? Quem chegou diante de Deus e foi indagado por Deus, questionado por Deus, por onde tem andado? Satanás. Ele disse o quê? De rodear a terra, passear por ela. Aí por quem que Deus perguntou? Quem que abriu a conversa? Foi quem? Quem que tocou no nome de Jó? Foi o diabo? Não, foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus já sabia qual era a ideia do diabo. Deus já sabia o que o diabo queria. O diabo chegava na vida de Jó, irmão, olhava e não via como ele podia entrar. Ele não via, existia uma cerca de proteção na vida de Jó. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que ele era um homem justo, fiel e temente a Deus. E naquele momento ali, Deus não queria que acontecesse nada. Mas pode acontecer. Pode estar tudo bem na vida de um justo, de um fiel, mas daqui a pouco, Deus permite que o diabo toque. E aí? Não, Deus está provando com o mal? Não. Deus não prova ninguém com o mal. Glória a Deus. Jó não sabia o que estava acontecendo. Por quê, pastor? Porque Deus não falou para ele. Simplesmente Deus não falou para ele. Ele estava sendo
o protagonista de uma discussão no campo espiritual. Jó era o motivo da conversa entre Deus e o diabo. E quantas vezes o motivo da conversa entre Deus e o diabo é você, ou um de vocês? Mas você não está entendendo, pastor, o que está acontecendo? Perdi o emprego, o carro quebrou, o motor do carro bateu, será que eu não dei o dízimo? Aí começa a palhaçada. O pastor, você é dizimista? É isso. Falei, irmã, vem cá para eu orar por você, vem. Senhor, ela vai dar o dízimo aqui nessa igreja e vai trazer tudo para poder ser abençoada, e a partir de hoje eu profetizo que ela vai prosperar. Aí você fica todo alegre. O pastor mentiroso e um cristão também hipócrita, 7-1, tem que os dois se embolar. Nós temos que compreender o propósito de quem? O propósito de Deus, irmãos. Paulo compreendeu por que um homem de Deus estava preso. Por que um homem de Deus estava preso e estava pregando o evangelho e foi preso, fazendo bem? Pastor, o pastor ficou com câncer. Puxa vida, como é que pode o pastor tão abençoado sofrendo de câncer? Deus permite. Não foi Deus que botou o câncer, pode ter certeza. Não foi Deus que prendeu Paulo. Quem prendeu Paulo? Foi a autoridade romana. Mas Paulo sabia que aquela prisão tinha um propósito de quem? É isso que você tem que entender. Deus está no controle da minha vida, porque eu sou servo fiel de Deus. A certeza da fidelidade de Deus, irmãos, é maior ainda quando você é fiel. O descanso para a alma é maior ainda quando você tem um coração segundo o coração de Deus. Por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por isso que Davi conseguiu, em vários salmos, glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque a ideia dele era de acordo, era sintonizada com as ideias do céu, com as ideias de Deus. Se você sintonizar suas ideias com as ideias do Senhor, você não vai ficar sem explicação. Pastor, o que está acontecendo? Não, mas você é uma mulher de Deus. Fique tranquilo. Se você não está sabendo, você vai o quê? Você vai saber. Se Deus não revelou agora, mas Ele vai te mostrar. Paulo diz assim, olha, de maneira que as minhas prisões, versículo 13, em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais o quê? Os demais lugares. Ou seja, as autoridades romanas, os romanos, conheceram a história de Paulo, conheceram o motivo da prisão de Paulo. Paulo estava preso por causa de Jesus Cristo. Ele não tinha outro argumento, irmãos. O argumento dele, na hora que ele era chamado para uma explicação, Paulo, quando ele era chamado para contar a história, ele falava de Jesus. Veja como é que o evangelho estava entrando em lugares que jamais poderia entrar de uma forma normal. Como que ele iria pregar o evangelho para os guardas? Como que ele iria pregar o evangelho para as autoridades? Paulo pregou para o rei Agripa. Ele pregou para o rei. Ele foi lá e pregou, descascou o evangelho todo para o rei. Amém? O rei não se converteu, mas aí já não é o problema, foi uma oportunidade que Deus deu. Mas ele viu nessa situação aqui o que, pastor? Ele compreendeu, ele teve uma ideia favorável da situação. Ele viu que aquela situação que parecia mal, na verdade, era boa. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, irmãos. A gente começa a entristecer, enfraquecer a fé, se afastar de Deus, por falta de quê? Falta de compreensão. Pastor, por que está acontecendo isso? Poxa, eu tão firme, eu fiel a Deus, sem pecado. Era para você ter
mas confiança no Senhor. Tem gente que vive por obra, mas não vive por fé. Paulo vivia pelas duas coisas, pela obra espiritual e pela fé. Aprendam isso. Ah, pastor, eu não estou em pecado, eu estou contribuindo com a igreja, eu estou visitando o hospital, eu estou fazendo caridade, eu trato todo mundo bem, e por que isso aconteceu comigo? Aí você está igual Jó. Mas Jó falou isso há 4, 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás. Jó falou isso antes de Abraão. É o livro mais antigo da Bíblia, é o livro de Jó. Amém? Mas Jó não tinha Bíblia. Jó não tinha Bíblia. Mas ele era tão inspirado por Deus que ele falou até da ressurreição. O livro de Jó fala da ressurreição. Mas não tinha doutrina da ressurreição, mas Jó falou da ressurreição por quê? Porque Deus revelou ao coração dele. Não declaradamente o Espírito Santo estava sobre Jó, mas ele tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque o coração de Jó era um coração segundo o coração de quem? Segundo o coração de Deus, que ele já acreditava. Ele já acreditava num Deus antes da Bíblia. Ele já acreditava num ser poderoso, num ser superior, num ser perfeito. Isso é o quê, pastor? Isso são pessoas que têm sintonia com Deus pelas oportunidades. São pessoas que desenvolvem espiritualidade, não é porque alguém ensinou, é porque teve percepção, é porque teve sensibilidade. E nós temos que ter sensibilidade para conhecer as coisas de Deus. Se for no toma lá da cá, essa fé, ela é falsa. Se for nessa teologia da prosperidade, você vai ficar burro. A pessoa diz que você fica inteligente, mas eu digo que você fica burro. Porque você está fora da verdade. Você vai ficar preso, cativo, você vai ficar cheio de pretensões, cheio de caprichos, mas a sua ideia não é a mesma ideia de quem? A ideia de Deus, a ideia de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo estava preso ali, mas ele mostrou firmeza, ele mostrou fé na palavra, ele mostrou fé no Evangelho. A palavra diz que o Evangelho seria proveitoso, o Evangelho era proveitoso apesar de tudo. Quando as coisas não estão dando certo para mim, sabe o que eu penso? Que o Evangelho é mentiroso. Mas Paulo não estava dando certo, mas ele disse o quê? O Evangelho é proveitoso. O Evangelho vai ter êxito. Ou seja, a palavra vai se cumprir. Parece que não vai. Na sua vida sempre vai ser assim. Nunca vai parecer que vai. Abraão levou quase 30 anos para receber a promessa dele. Quase 30. Era tempo para desistir? Era. Mas ele não o quê? Ele não desistiu. Por quê, pastor? Porque a ideia dele estava firme no Senhor. Quando eu preguei aqui aquela provisão do cordeiro no domingo, foi outro testemunho de um homem firme na palavra, firme de que Deus podia substituir. Ele falou antes do cordeiro aparecer, Deus provê. Deus não falou nada para ele que ia prover o cordeiro. O cordeiro era o filho que ele mais amava. Mas ele disse, Deus provê, e pronto, e acabou. O que está parecendo ser azar para mim, o que está parecendo ser perda para mim, vai ter uma providência de quem? Quem crê nisso, diga glória a Deus. E é dessa forma que vocês têm que sair daqui, irmãos. É dessa forma. A palavra diz que a palavra foi pregada para os guardas, foi pregada para as autoridades. As autoridades, alguns eu acredito que devem ter se sensibilizado que realmente Paulo era um homem honesto. Quando ele falava do propósito, a história dele mostrava que ele era um homem honesto. Amém? Ele não estava preso porque ele era ladrão. Ele não estava preso porque ele era um malfeitor. As pessoas passaram a saber qual era o propósito da prisão de Paulo. Glória a Deus. As pessoas estavam vendo que Paulo estava sendo injustiçado. As pessoas estavam vendo que Paulo estava enfrentando injustiça, que Paulo era admirável.
ele era um homem bom, a causa dele era boa, ele teve a oportunidade de pregar isso para as autoridades. E esse era o propósito de Deus. E ele compreendeu isso. Ele não se, como que pode? Eu estou pregando para o senhor e o senhor permite que eu seja preso. João Batista sentiu isso. Quando João Batista foi preso, se vocês pegarem o evangelho e ler, João Batista manda perguntar a Jesus se ele realmente era o Cristo. E Jesus mandou um recado para ele. Diga para João que bem-aventurados foram aqueles que não viram e o quê? E creram. Mas antes ele falou, os surdos ouvem, os cegos veem, os aleijados andam, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Diga para João Batista isso que está acontecendo aqui fora. Mas diga mais, bem-aventurados foram aqueles que não viram e o quê? E creram. Ou seja, João Batista estava se confundindo, irmãos, apesar de ser um homem de Deus. Agora, eu tenho que tomar cuidado com a pressão do problema para que eu não me confunda. Por isso que muitos pastores, pularam fora da obra, porque não aconteceu como eles imaginavam. Não aconteceu como eles imaginavam. Eles achavam que ia ser muito fácil. Eles achavam que eles iam levar a igreja do jeito deles. Mas nós temos que ter a ideia de quem? De Deus, porque senão nós não vamos suportar. Por que o senhor está aqui ainda, pastor? Porque a minha ideia está alinhada com a ideia do Senhor. Quando eu penso do meu jeito, a casa cai. Quando eu penso do meu jeito, irmãos, eu me enfraqueço. Eu fico fraco, eu fico confuso. Será que eu tenho chamado? Será que foi Deus que me trouxe? Será que realmente eu estou na posição certa? Amém? Da mesma forma como eu exemplifiquei Jó estava sofrendo crueldade dos amigos dele, os amigos chegavam para Jó e falavam, sabe o quê? Jó, você está em pecado, por isso que Deus está fazendo isso com você. Jó, você está com uma dívida muito grande com Deus, mas a palavra diz que apesar de todo o sofrimento, Jó ficou firme na confiança dele no Senhor. Jó perseverou, confuso com relação ao que estava acontecendo, mas não com Deus. Ele perguntava para Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus fez mais de 70 perguntas para Jó naquele livro dele. Para Jó saber que tinha muitas coisas que não tinham explicações. Não tinha explicações. E ele não ficou sabendo a resposta. Você lê o livro de Jó até o final, Deus restituiu. Mas quando Jó o quê? Quando Jó o quê? Quando ele se calou, quando ele fechou a boca. Enquanto ele estava reclamando, o infortúnio não passava. Enquanto ele reclamava, enquanto ele queria uma resposta, Deus mostrou para ele que Deus faz o que quer e que muitas vezes as coisas que Deus faz não tem o quê? Explicar? Não tem explicação. Mas se você tiver desenvolvido espiritualmente, você vai conseguir ter uma resposta para o que está acontecendo na sua vida. Porque Deus só vai dar resposta, irmão, para quem compreende. Tem problema na sua vida que você não está entendendo. Por quê? Porque você está com pouca inteligência. Não que o problema seja complicado, é você que não tem conhecimento. É isso. Não tem nada complicado, não. Basta que nós tenhamos a sabedoria de quem? Que nós vamos conseguir entender as coisas. Nós vamos conseguir entender. E Jó, ele ficou firme, Jó, ele perseverou, Jó, ele manteve o ânimo, ele não se entregou. E da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele consegue penetrar nas autoridades romanas e os irmãos na fé eram mais animados com a condição dele, com a expressão de Paulo. Ou seja, o estado pessoal de Paulo não alterou. Pelo contrário, ele mandava palavras de ânimo para as pessoas que estavam fora da cadeia. Olha o que diz o versículo 14, para a gente encerrar. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas o quê?
ousam falar a palavra mais confiadamente, sem o quê? Sem temor. Então veja só, Paulo estava consolado, na hora da tribulação, Deus inverte os efeitos naturais das circunstâncias. Ele tinha que entristecer, mas ele não entristeceu. E quando você está sofrendo, irmão, olhe para mim, como cristão, e você não baixa a cabeça, você fortalece as pessoas que estão do seu lado. Você dá testemunho. Ah, não, pastor, o senhor está morrendo. Irmão, eu não estou aguentando mais, irmão. Irmão, eu estou sem dinheiro, irmão. A vida minha está uma miséria, irmão. Mas quando chega de noite, você está no altar pregando. Eu sou contra isso. Vai se tratar primeiro. Ah, mulher de Deus vai para a igreja, sai com uma bíbliazinha embaixo do braço, saia comprida, dando glória, mas quando dá um problema com ela, ela se desespera. Mulher de Deus, mas mulher de Deus não dá testemunho, não? Ah, pastor, mas a gente não pode sofrer? Não pode. Mas você não pode sofrer de qualquer maneira, não, irmão. Você é cristão. Cristão tem que ter posição. Cristão não baixa a cabeça para o diabo. Cristão chora sozinho, não chora para ninguém ver. Ah, o senhor é machista. Não sou não. O senhor chora, pastor? Choro, mas sozinho. Na frente dos outros eu estou dando risada. Eu digo que está tudo bem. Faço igual a Sunamita. Está tudo bem? Está tudo bem. Está ótimo. O filho está morto lá no quarto, mas ela está tudo feliz. Estou bem, ó. Está ótimo. Mas ela só dobrou o joelho para quem podia resolver o problema, que era o profeta Eliseu. Ela só dobrou o joelho para o homem de Deus. Geazi veio, paiou o cajado, passou por ela, pode deixar ele ir, mas eu só vou com o Senhor. Deixa Geazi. Geazi foi lá, tocou o cajado no rosto, na poupança, nas pernas, em tudo que é lugar, o garoto não se mexeu. Ele volta, Eliseu vai com ela. Chega lá, Eliseu entra no quarto, intercede e o menino ressuscita. Você tem que se apegar com a verdade, irmãos. Não se abale. Eu não estou dizendo para você esconder, não. Você vai buscar no Senhor. E se você tiver essa ideia alinhada com Deus, não vai ter essa reação emocional negativa. Paulo estava firme, repetindo para você entender. E quero, irmãos, versículo 12, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele não falou dele. Ou seja, as coisas estão indo bem. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais o quê? E muitos dos irmãos no Senhor, amém? Tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem o quê? Sem temor. Irmãos, os irmãos que estavam junto com Paulo na mesma fé foram encorajados, porque Paulo estava com coragem. A gente, muitas vezes, passa uma fraqueza, mas nós podemos passar força. Nós podemos passar disposição. Vai depender da nossa reação diante do problema, porque tem gente que está espelhando na gente. Já pensou um pai de família sentar e dizer que quer se matar na frente dos filhos? Acabou. O marido dizer para a mulher, eu vou acabar com a minha vida. Ela vai parar, vai pensar, casei com banana. Meu Deus do céu, agora lascou tudo. O homem quer se matar agora, quer acabar com tudo, quer ir embora, não está aguentando a pressão. Não. Procura se fortalecer no Senhor. Tem força no Senhor, tem graça no Senhor, irmãos. Paulo está provando isso aqui. Pastor, o senhor está querendo que nós sejamos super-homens? Não, quem faz super-homem, super-mulheres, é a graça de Deus. Paulo disse o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. No momento em que eu estou fraco, eu sou o quê? Não tenho o que pensar duas vezes. Ah, será que vai dar certo? Senhor, me ajude nesta hora. A nossa disposição, irmãos, anima os outros.
o estado sofredor que Paulo estava passando, o momento de Paulo serviu para animar mais as pessoas. Amém? As pessoas passaram a pregar o evangelho com mais ousadia. E o evangelho é assim, eu não consigo ver lógica nas coisas. A vida cristã é assim, não tem lógica. Como que pode ser servo de Deus e estar passando por isso? Muita gente pergunta, mas a questão não é o que eu estou passando, a questão é o que eu tenho dentro de mim, o que eu acredito, onde que eu estou respaldado, onde que eu estou apoiado, qual é o meu fundamento. É isso que vai te sustentar. O problema pode ser horrível, mas o que manda é o que você tem dentro de você. A oposição pode ser muito grande, mas o que manda é a sua forma de reagir em relação à oposição, é a sua forma de compreender como que aquilo vai ser resolvido ou como que aquilo vai ser revertido a seu favor. E foi isso que Paulo entendia. Por quê? Porque ele tinha a sabedoria de quem? A sabedoria de Deus. Pode fechar a Bíblia. Acabou.